Olá, estamos aqui com um novo episódio do IMOcast, com o objetivo de trazer convidados que possamos investigar em cada pessoa o que ela tem de melhor em sentido de empreendedorismo, liderança e também inovação. Então a gente quer deixar todas as pessoas muito à vontade e como gostamos demais de pessoas e trabalhamos com pessoas, a gente quer trazer aquilo que tem de grande nas pessoas. Esse é o objetivo. E a gente está aqui com um convidado, que é o Saulo. É uma alegria imensa para a gente trazer pessoas do terceiro setor, do qual Josefina e eu, a gente está muito vinculado do ponto de vista de coração, nas nossas histórias de vida. E aqui trazer uma oportunidade, é muito interessante trazer uma pessoa jovem, ligada a uma instituição do terceiro setor. E aí, Saulo, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para o público, né? Fica bem à vontade para a gente ter esses minutos aí de bate-papo, poder nos conhecermos melhor e também ajudar no que for preciso. Por favor. Muito obrigado. Primeiramente, eu agradeço o convite da conversa, do diálogo, que é uma coisa que eu adoro, sou super fã, sempre que tenho oportunidade estou participando, então estou sediando diálogos. Uma rápida apresentação, eu vou começar só falando a minha formação, que eu acho que para o momento é o que vai ser mais interessante. Originalmente eu sou formado em Direito, né? Sou advogado, hoje atuante na área previdenciária, e depois eu fui fazer também letras, então também tenho formação na área de letras, e mestrado, que o meu mestrado inclusive envolvia a democracia como uma ferramenta de ensino dentro das faculdades de Direito. Justamente nessa perspectiva do diálogo, né? O que os alunos aprendem nos ambientes democráticos que a gente pode ensinar dentro das faculdades de Direito como sendo uma coisa fundamental nelas, né? Então, essa é a minha formação, meu background acadêmico, né, que eu tenho. Uhum. Mas, que bom. E como que, já que a tua mãe é fotógrafa, como que você chegou até esse momento aqui junto à questão da instituição, né? Que tá de história sua, sim, né? Que depois ela conversa com a instituição, né? E seria bom que você falasse da instituição também. Sim. Então, é muito interessante, porque na verdade eu nasci na instituição. Foi assim que eu comecei os meus primeiros passos. A instituição, neste ano, tem 65 anos, né? Nós estamos em 2024, completou 65 anos de existência formal. Ela inicia como um grupo de estudos dentro do movimento espírita, né? Meus avós, inclusive, faziam parte, discutiam sobre as questões espíritas, os valores espíritas, e sentiram a necessidade de precisamos fazer alguma coisa. Inclusive, quem dá o start deles, né, desse grupo, foi uma carta do Chico Xavier, que nós temos até hoje essa carta, falou, vocês estão, né, se encontrando, vocês estão discutindo como se tornarem pessoas melhores, está na hora de vocês fazerem alguma coisa. E aí, em 5 de fevereiro de 59, eles fundam oficialmente o Instituto, que começa com algumas atividades. Então, que se chama Instituto Espírita Paulo de Tarso. Fica aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? E desenvolveu várias atividades. Então, quando eu nasci, já estava na área da educação e eu entro nesse contexto. Então, desde pequeno, eu tinha férias. Na verdade, as minhas férias eram a oportunidade que eu tinha de ficar em tempo integral dentro do Instituto, desenvolvendo atividades como teatro, contação de histórias. Realmente a gente era criança, né? Era uma aventura para nós e também tinha esse benefício que sempre foi incentivado pela minha família. Né? Então eu fui me desenvolvendo dentro do Instituto até que chegou um determinado momento, já na faculdade de Direito, que eu comecei a me incomodar com algumas coisas, que eu olhava e falava assim, olha, eu entendo porque está sendo feito, mas eu acho que nós podemos fazer melhor. Como nós podemos fazer melhor foi o meu caminho, né, nesses últimos 10 anos, aí, talvez até mais, que eu estou ativamente atuando no Instituto. Então, assim, esse seu encontro com a instituição se dá no seu momento biográfico de nascimento, né? E depois como se fosse um novo encontro, que é como você agora, que já recebeu todos os benefícios, né? E vivenciou as atividades, como elas puderam fazer parte da sua educação, agora você olha de um outro ponto de vista, né? Sim. Como é que a gente pode evoluir, trazer um novo impulso.
Sim. E qual que é esse novo impulso que você está vendo? E é interessante, eu vou trabalhar nesse impulso aí. O que foi interessante, né? Sempre na minha casa, com a educação espírita que eu tive, sempre foi assim, nós temos que fazer porque nós temos que ajudar, ponto. Era esse... a convicção orientadora é... Sempre foi essa. Fazer porque temos que ajudar. Porque temos que ajudar, ponto. Em determinado momento, eu comecei a perceber que, fazendo no Instituto, eu também tinha benefícios próprios. Porque esse nunca foi meu objetivo, né? A gente fazia para ajudar e sempre nos divertimos fazendo isso. No meio do caminho, eu comecei a perceber que a gente tinha benefícios pessoais em se desenvolver, em aprender, em, né, ter oportunidades que muitas pessoas não tinham. Então, esse momento, né, eu comecei a juntar o meu lado profissional com a minha atuação filantrópica, porque não posso receber nada direto ou indiretamente do Instituto, né? Não tenho remuneração no cargo e nas funções que eu sempre exerci dentro do Instituto, né? E aí a gente começou... Isso porque você fazia parte de diretoria, Sim, alguma coisa assim. Então, exatamente. as diretorias são voluntárias, né? A minha família sempre fez parte da diretoria, né? Então, nessas posições, a gente não podia ter benefícios. Sim. Né? Então, aí eu comecei a perceber que não posso ter benefícios financeiros, porque benefícios pessoais, benefícios profissionais de desenvolvimento, a gente acabava adquirindo, né? E aí foi uma grande oportunidade, assim, que eu tive. E é engraçado que envolvido no terceiro setor, sempre fiz visitas em outras instituições e em um determinado momento fui em uma casa de acolhimento de idoso, né? E sempre com essa perspectiva, vamos lá para passar um dia com eles, vamos ajudá-los e tal. Quando a gente chegou lá, levei um jogo de xadrez. Para mim isso é bastante marcante. Porque eu fui com a perspectiva de vou passar uma tarde para entretê-los, né? E ajudar o outro. Ajudar o outro. E quando eu fui jogar xadrez com esse senhor, muito simpático, inclusive, eu perdi no jogo. E eu me considerava um bom jogador. E aquilo para mim foi bastante marcante. Por quê? Porque eu percebi, isso ficou muito escancarado para mim naquele momento, que eu estava aprendendo com ele, né? E que aquela minha tarde naquela casa ia ser esquecida. Era indiferente, mas aquele momento que eu tive com ele eu nunca vou me esquecer, né? Isso para mim foi uma virada de chave muito grande, até a forma com que eu passei a encarar o terceiro setor, né? Com uma responsabilidade muito maior, com uma relação diferente com as pessoas que estão sendo atendidas, e eu era novo, acho que eu tinha uns 16 anos quando eu tive essa experiência, né? E aí esse começou a ser meu impulso também dentro do Instituto. Então, o que a gente está fazendo, como que a gente pode fazer melhor, como que a gente pode se tornar referência nisso que nós estamos desenvolvendo, né? E aí começou as minhas atuações. Então, essa era a sua pergunta. Sim, inicialmente foi essa a minha grande questão, assim. E a partir daí... E é interessante que a partir daí, eu comecei a mapear até mesmo as pessoas que a gente tinha na instituição. Porque às vezes eram pessoas muito, muito, muito capacitadas, que estavam em funções que não eram as mais adequadas, porque o serviço impunha dessa forma, né? Então, nós temos pessoas altamente, academicamente, assim, muito, muito preciosas dentro da instituição. A doutora Edna é uma delas, né? Ela é professora titular da Faculdade de Medicina, na área de psicologia, e ela sempre, na instituição, a gente pode falar, carregou o piano na instituição, né? Porque a parte de contabilidade, prestação de contas, de realmente ajudar nisso, era ela que fazia, mesmo sem ter uma formação nisso. Ela aprendeu e sempre desenvolveu, e com excelência, né? Essa parte de prestação de contas, nós sempre fomos elogiados pelo poder público e pelas outras instituições que tínhamos relação. E aí tem esse princípio da transparência, sim, né? Sempre. Da honestidade. Essa sempre foi uma marca da instituição. E a Edna sempre fez isso. Só que nós paramos para pensar assim, tudo bem, tem que ser feito, mas será que ela, né? Será que a gente não pode colocar a Edna... Esse talento... Toda essa capacidade toda para brilhar na área de atuação profissional dela, né? Então começamos um movimento nisso. Quem que precisa carregar o piano, e aí tem pessoas que nós podemos contratar, que são funcionários, tem as suas carreiras profissionais nessa área, pode fazer isso e liberar as pessoas para fazer as coisas que podem se desenvolver da melhor forma. Aí você tem uma visão de uma ordem profissional, assim, que entra no terreno da administração, da gestão, nesse sentido. Sim. Né? Um olhar que você tem. Assim. Sim. E é uma coisa interessante porque eu nunca tive formação. Eu aprendi fazendo. Aprendi lá no Instituto. Né? Então tem uma característica dentro de você que tem essa capacidade, dessa percepção. E que teve um campo muito fértil para aflorar. Isso é uma das coisas interessantes assim, que eu vejo no Instituto. Se você for olhar a nossa diretoria... no momento em que eu me propus a essa tarefa, provavelmente eu era o mais novo da diretoria, né? E sempre tive apoio, né? Até é engraçado que pessoas de fora olhavam para mim, eu assumi a presidência do Instituto, acho que eu tinha 26 anos, 27 talvez,
mas olhava pra mim e falava assim, mas as pessoas te respeitam? E é engraçado isso. Porque assim, eu jamais me senti desrespeitado nesse sentido dentro do instituto. Até porque eu não preciso de impor minha visão de autoridade, eu não preciso, não tenho utilidade, uma visão de autoridade das pessoas pra minha parte, sabe? Eles sabem que sou eu que vou tomar a decisão e eu gosto de estar em tudo, eu gosto de entender de tudo e né, eu falo que o meu CPF tá no final da linha, né? Vai responder a quem fez o problema e eu, que eu tô responsável pela instituição. Mas isso não quer dizer que só eu vou decidir, que só eu vou falar, que só eu vou, né, ter espaço lá dentro, né? E nesse aspecto é interessante, tipo assim, quando a gente fez o convite para a instituição, eu falei, traz a dona Edna aqui, que eu a conheço bastante, né? E aí ela falou, não sei se seria eu ou seria apropriado vir essa aula, né? Mas é interessante você colocar isso desse aspecto, até porque a gente trabalhando com a questão do âmbito da gestão na consultoria, tem sempre uma pergunta que vem na nossa direção, que é a condução de gerações. Então, trazer alguém aqui abaixo dos 30 anos e conversar sobre o âmbito da liderança é extremamente importante para a gente. Então, isso chega para o mundo de uma maneira muito legal, assim, né? De como que você lida com essas questões da geração que você tocou nesse assunto, né? E essa relação, assim, eu acho interessante na minha geração, porque eu acho que eles quebram alguns paradigmas nesse sentido, né? Minha geração acho que não tem tão forte essa figura da autoridade, pro bem e pro mal, né? Que eu acho que às vezes isso perde alguns referenciais, mas isso tem aberto muitas portas e tem trazido para nós outras configurações de como a gente pode se estruturar. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que para minha geração a autoridade do argumento fala mais do que o argumento da autoridade, né? Então é a chance que nós temos para abrir esses caminhos. Então por que aquela pessoa é referência? E é assim que eu sempre me pautei, até de forma natural. Porque é a pessoa que sabe mais, porque é a pessoa que foi atrás, porque é a pessoa que está tentando, porque é a pessoa que se dispôs a fazer o trabalho. Então isso é muito interessante. Você não precisa chegar com uma portaria te nomeando, né, com uma ata te elegendo. Não. Por que você está falando? Porque eu fui lá, eu falei com fulano, eu pesquisei com Beltrano, eu trouxe essa documentação, eu trouxe essa informação e eu acho que esse é o melhor caminho. E quem mais pode contribuir? E aí a gente abre o diálogo. A gente não fecha o diálogo. Ah, falou, então tem que ser. Não. Falou, eu estou iniciando, né? E eu quero saber o que você acha. Não, e é interessante você tocar nesse assunto, porque você fala algo que acho que no âmbito da pergunta das gerações, assim, e pensando na instituição que está lidando com a educação de crianças, né? Que é um aspecto que é um desafio atual e que eu fico me perguntando, porque você está na mesma geração das minhas filhas, né? Que você fala, bom, se eu tenho um argumento proveniente de cá, o argumento tem uma autoridade, né? Aí quando você cita a dona Edna e outras pessoas que você fala, bom, enxerga uma competência aqui de uma professora da universidade do âmbito da psicologia que está cuidando das contas, está dando o sangue dela, né? Sim. E bem feito. Sim. Né? Agora, em que âmbito, do lado de cá, eu enxergo nessa pessoa sua extrema competência, dar valor, e aí nessa extrema competência tem uma autoridade. Sim. Gerida da competência, né? E é interessante que você tenha uma experiência e põe a mão de lidar com essas competências proveniente da sua geração. Isso é muito bonito e sanador, eu acho, socialmente falando, no diálogo das gerações. E nós somos educadores. Então, lá dentro do Instituto, não é só identificar, não. Porque senão o que a gente começa a fazer é assim, ó, presta, não presta, presta, não presta. Não é isso que nós queremos, é assim, identificar e dar oportunidade, mas também desenvolver. Tem pessoas que não eram capazes, mas estavam na determinada posição, ou então tinham um potencial para isso, no sentido de ter interesse, vamos desenvolver. São vários os casos que a gente viu dessa maneira. Tenho funcionários que começaram trabalhando na limpeza, foram para a cozinha, e na cozinha fizeram um curso de pedagogia, porque gostavam da área, e depois acharam uma vaga para pedagogia, saíram da instituição, a gente pagou a bolsa dela de estudo, pedagogia, até o momento que ela estava conosco. Depois ela foi trilhar o seu próprio caminho. Mas com esse objetivo, ela pode se desenvolver, e ela vai se desenvolver junto com a gente,
porque ela faz parte da nossa comunidade, né? Então, isso também é uma das visões que nós temos. Daí vem o nosso interesse, né? Nós somos educadores de pensar a nossa prática, porque eminentemente a gente tem a prática com crianças, precisamos ver como nós fazemos da melhor forma, mas pensar também na nossa gente, como que a gente consegue desenvolver as nossas famílias. A assistência social é fundamental, por isso nós temos uma e eu dou trabalho para ela, porque eu chego para ela e falo assim, vamos fazer levantamento de quantos alunos TEA nós temos, vamos fazer levantamento, vi que você fez um levantamento aqui das famílias que recebem um salário mínimo, por que elas recebem só um salário mínimo? Vamos investigar isso daí. Então, eu sempre fico atrás da nossa comunidade para ver como nós podemos ajudar ela a se desenvolver. Tem endividamento? Como que a gente pode trabalhar com essas famílias que têm endividamento? Tá faltando alimentos? Tem sempre um estoque disponível para nossa assistente social fazer a dispersão desse material, né? Então, e tudo isso está sendo gestado. E aí, uma coisa interessante, por exemplo, uma prática que eu acho que foi bastante, nesse âmbito da assistência social, que foi bastante paradigmática para nós. Antes chegava para mim assim, Saulo, tem uma família... Olha, você precisa ver a condição que ela tá. E começava, né? Aquela... Muro de lamentações. E depreciação da família. Porque tá assim, porque tá... Gente, pode parar. Primeiro que eu não vou ter dó. Vocês não vão conseguir fazer eu ficar com dó. Depois que não preciso ter dó para vocês darem a cesta básica que vocês querem dar. Chega para mim e fala assim, Saulo, vou dar a cesta básica para essa família porque eu acredito que ela precisa. Ponto, para mim isso é suficiente. Agora, primeiro, eu não posso ficar tendo dó dessas famílias, porque elas estão no caminho delas, elas estão no trajeto delas, eu posso tentar ajudá-las. E depois, a minha dó não pode ser o critério para vocês darem cesta básica. Se a minha profissional, né, que a gente contratou da assistência social, fala que tem que dar cesta básica, para mim é o suficiente, que ela entende muito mais que eu, inclusive. E esse é o princípio que a gente chama no IMO do dono de processo, né? Se ela é a dona do processo, ela toma as decisões e traz as alternativas para execução. Sempre fui muito incisivo com elas nesse sentido. No começo eu fazia junto, pegava na mão, decidia junto, depois eu virava e falava assim, o que você acha que a gente tem que fazer? E por que você acha que a gente tem que fazer assim? Porque eu também não aceito qualquer resposta, não. Elas sabem disso, que eu fico lá na queda de braço, faço o papel do advogado do diabo, porque tem que ser a melhor decisão. Isso ajuda a ampliar a cabeça, né, de quem está tomando a decisão, e isso garante que a instituição vai ter o melhor posicionamento possível. Nesse sentido, você está exercendo, dentro do que você descreve do seu processo da delegação, né? O seu caminho de delegar. Aí a gente vai falar bastante disso, que eu gosto muito de delegar. E gosto. Eu gosto muito disso. E é importante que você traz um outro elemento que tem a ver com dirigir, né, os processos, com delegar as tarefas, mas também com inspirar as pessoas para o desenvolvimento, né? E aonde você percebe que em você ampliou a consciência do diálogo já na sua infância? O que foram os elementos que contribuíram para esse amor ao diálogo, para essa inspiração através do diálogo? Olha, eu acho que tem vários momentos chaves assim na minha vida, sabe? Uma coisa é assim, nasceu comigo. Eu sempre fui muito extrovertido. Eu era pequeno, eu colocava terno e ia pro shopping, falava que ia ser prefeito. Então sempre fui assim, sabe? Pequenininho, sei lá, 6 anos eu tava nesse... Aí o Paulo já vai olhando o temperamento. Nesse cenário eu já tinha, assim, essa prática. E, assim, pavor dos meus pais, porque eles não são esse perfil que eu tenho, sabe? São mais contidos, mais reservados, e eu sou bastante diferente neles nesse sentido, né? Mas, então eu já tinha isso um pouco, né? Primeiro ponto que eu acho que foi bastante importante para mim. A minha escola tinha uma prática de uma gincana. Era uma escola grande aqui de Ribeirão Preto, mobilizava muita gente, era a escola inteira, então as nossas equipes tinham 300 alunos, uma equipe tinha 300 alunos. E eu, desde o momento que eu pisei naquela escola, eu queria aquilo para mim. Então esse fator da educação começa a se conectar aí. Super, super. Eu tinha campo para eu poder lidar com muitas pessoas, né, relacionar com muita gente, assim, todos os anos que eu pude, eu acho que foram 5 anos, eu participei da gincana e eu ganhei todos. Isso começou a criar até fama, né, o pessoal queria estar na minha equipe para ganhar, mas era assim, era incrível, para mim aquela gincana era assim, sensacional, eu esperava o ano inteiro para estar naquele momento. E a minha sala também foi assim, as pessoas que eu convivi na minha sala também foi fundamental, porque todo mundo entrava na história, sabe? Não é uma construção minha, é uma construção nossa. Eles entravam e ainda a gente ia para um parque, né, de diversões aqui de São Paulo, ganhava algumas vagas para a equipe. Minha sala sempre ia inteira. Tinha sala que ia meia dúzia, ainda abria a mão para poder ir
todo mundo na minha sala, porque todo mundo estava unido, todo mundo estava junto. E lá tinha muito diálogo. A gente tinha que conversar para poder executar as provas, a gente tinha que conversar para poder criar as músicas, as estratégias, a gente tinha que estar o tempo inteiro fazendo essas trocas, né? Então isso foi uma das coisas mais marcantes, assim, que eu tenho, esse começo que eu tive né, no diálogo, na interação. E é um laboratório que hoje você leva para a gestão. Sim, com certeza, né? Como lidar com pessoas, como organizar, foi o primeiro marco que eu tive de gestão de pessoas. E aí o terceiro é esse do instituto que nós estamos conversando, até um pouco mais velho. Mas o segundo marco que eu acho muito importante pautar foi até o de ficar quieto um pouco. Porque, realmente, né, a gente não falava muito, não sei o quê. Tem alguns recortes que me facilitam a fala. Sou homem, sou branco, né, de classe média. Então, todo mundo até me chama para falar. Isso foi uma das questões, né? Porque quando a Edna repassou o convite, eu estava decidido que ela iria. Depois a gente conversou, entramos no consenso e eu acabei vindo. Mas é uma posição que sempre me foi chamada. Na faculdade, eu fiz aqui na USP de Ribeirão Preto, né? Entrei em alguns grupos que começaram até me trazer reflexões nesse sentido. Saulo, você precisa falar de tudo o tempo todo? Não pode ficar quieto um pouco, né? Não pode ouvir um pouco. Então, foi um momento que eu tive justamente para aprender a ouvir mais. Eu não preciso da opinião de tudo, né? Não sou dono da verdade de tudo. Não quero essa posição. Então, isso também foi importante para mim nesse desenvolvimento do diálogo. A outra ponta do diálogo, né? Que tem o falar e tem o ouvir. O ouvir. O ouvir. E o que é o desafio hoje na instituição? Desafio hoje, e até foi uma das coisas que eu tinha conversado antes com o Paulo, até para aproveitar essa oportunidade, né, ouvir vocês também nisso. O que a gente tem na instituição? A gente teve uma profissionalização da instituição. Isso aconteceu com todo o terceiro setor no país, né? Então eram instituições, pessoas, igual eu falei, né? Um grupo de pessoas. Vamos abrir. Pioneiros. Os pioneiros. Visionários. Os instintos. Era uma coisa muito, assim... A força. Gente, assim, minha avó pegou crianças que a mãe não queria, daí vou cuidar. Daí eu vou cuidar? Quando que a gente vai imaginar a gente fazendo isso? Né? Pegar uma criança recém-nascida, daí que eu vou cuidar. E várias outras nesse sentido, né? Então, aquilo era visionário, aquilo era pioneiro na época, né? E era amador, fazia como dava, do jeito que dava, pega uma casa aí, vamos morar todo mundo junto e vamos criar e tal. Então tem esse recorte aí temporal muito importante. E a gente teve a Constituição Federal e tal, e essas ONGs sempre precisaram de apoio da comunidade e começou a ter mais apoio do poder público, e o poder público, com razão, começou a exigir a profissionalização dessas ONGs. Só que eu tenho a impressão que a profissionalização foi da ponta para a gestão. Não foi da gestão para a ponta. É meio assim, você vai ter uma escola, nós vamos te fornecer recurso público, então você tem que ter professor. Tá bom, então eu contrato professor. A minha ponta está profissionalizada. A minha gestão continua amadora. É a pessoa que foi lá na casa pegar uma criança e vamos aí, vamos ver o que a gente faz. Então a profissionalização começou da ponta e agora, principalmente, está chegando a gestão dessas instituições. Gente, isso é muito sofrido para quem está na gestão. Porque você está numa piscina que de repente não te dá mais pé. E aí aquele trabalho que você tem um apego muito grande começa a ser apontado como se fosse um problema, como se fosse não mais uma solução, mas agora você é um incômodo, sabe? Então isso é muito sofrido. E eu vi isso dentro da instituição, sabe? Tem pessoas que nesse processo se feriram muito nessa mudança de profissionalização da gestão, né? E aí foi quando a gente começou a fazer essa profissionalização da nossa gestão, né? E eu até esqueci porque eu tava falando disso. Você tá... Desculpa, você pode repetir. Pode falar. Qual era o seu desafio, né? Desafio hoje. Que você até pode transformar isso numa pergunta. Vou chegar nela. Numa pergunta. Então, a gente profissionalizou a gestão. Nesse caminho, você vai praticamente esterilizando todo o trabalho voluntário que você tem. Porque eu não posso ter mais voluntário dentro da sala de aula. Eu não posso mais ter voluntário como assistente administrativo. Eu não posso ter mais voluntário. No meu core, lá, no meu centro da minha atuação, não tem mais voluntário. Porque eu não posso ter mais voluntário. Porque a forma de relacionar com a instituição é muito diferente de um profissional. Entendo essa necessidade do profissional, mas o voluntário vai minguando, vai sumindo. E aí a gente começa a entrar numa sinuca de bico. Por quê? Porque também é o cerne da instituição. A instituição nasceu com isso. Eu tô lá por causa disso. É a alma, né? É a alma. E aí a gente vê assim, trabalho voluntário é um trabalho, às vezes, temporário, é um trabalho en passant, um trabalho com pouco comprometimento. Então, eu não consigo colocar na gestão, porque a gestão exige um comprometimento absoluto, né? Teve vez de eu abrir mão da minha agenda profissional para poder atender alguma demanda de lá várias vezes. Só que também
não consigo colocar na ponta, porque a pessoa não vai lá só dar uma palestra que não tem sentido para a instituição. Então, e aí? Né? A questão é como integrar, essa é uma das grandes questões que eu tenho agora, como integrar esse trabalho voluntário dentro de uma instituição que hoje está profissionalizada. Onde que cabe esse trabalho voluntário? De que forma que cabe esse trabalho voluntário? Porque tem suas características. Eu preciso mobilizar esse pessoal, eles precisam ter um trabalho temporário, eles precisam fazer coisas que eles dão conta, mas a instituição às vezes não comporta isso, né? Então, essa que é a minha questão, né? Onde encaixar o trabalho voluntário em uma instituição que se profissionalizou. E como que é esse universo de voluntários? Ele existe, ele não existe, ele sumiu, ele está na diretoria só, ele está na alta gestão ali do instituto? Ele sumiu até quase se extinguir. Temos os contatos, né, de algumas pessoas, mas que não frequentam mais tanto. Então, o que nós temos de trabalho voluntário no instituto? Diretoria. Basicamente é isso. Uhum. Olhando para essa realidade hoje, né, de uma instituição mais profissionalizada da ponta para a gestão e uma gestão voluntária resumida na diretoria, se você jogasse um arco lá para o futuro, quando essa questão tão polarizada, né, de profissionalização com baixo voluntariado, quando essa questão sua tiver resolvida, qual que é a sua imagem de futuro? Imagina que é uma caixa de presentes, aqui é um nó, e você vai transformar esse nó numa solução realizada, né? O que você enxerga como a imagem de futuro? Tá. Eu gosto muito da diversidade como um mecanismo mesmo de gestão. Em todos os seus aspectos, inclusive nas formas que você tem para relacionar com uma instituição. Então, eu não preciso ter duas posições só, empregado ou diretor filantrópico. Então, eu gosto de ver a instituição também nessa diversidade. Então, se você enxergar lá no futuro, quando essa questão já tiver avançado e resolvido, o que você enxerga acontecendo? Eu enxergo uma instituição com uma diversidade de atuações para uma diversidade de públicos com uma diversidade de relação com essa instituição. Uhum. É a pessoa que vai passar um dia lá e não vai voltar mais. É a pessoa que vai lá toda semana para fazer uma oficina. É a pessoa que vai trabalhar lá todos os dias. É a pessoa que vai lá passar 2 anos, né, do mandato de gestão e depois vai se afastar um pouco. Então, eu vejo a diversidade. É isso que eu quero. Então, nosso desafio é criar essas relações. Essa é a minha visão. Aí, olhando de onde você está e aonde você quer chegar, qual que é o arco do tempo que você imagina que vai ser necessário para fazer essa transição? Então, você sabe que quando eu entrei na gestão, eu tinha um monte de ideias, assim, um monte. Eu ia dormir com essas ideias na minha cabeça. E agora já está terminando minha gestão, eu terminei em janeiro. Falei assim, gente, eu realmente preciso sair, porque tudo que eu imaginei a gente fez. Pelo menos iniciado tá. Até o final do ano eu acho que eu termino tudo, sabe? Mas isso é muito legal. Então, assim, o arco de tempo, né? Quanto tempo? Depende de quantas pessoas estiverem envolvidas. Porque é um sonho que a gente realiza coletivamente. Dentro dessas minhas ideias aí que eu tive, muitas se alteraram, mas principalmente todo mundo tá lá comprando as ideias. Né? Então, o que a gente está desenvolvendo, todo mundo tá de acordo com o que nós estamos desenvolvendo. Vou fazer só mais 2 perguntinhas e aí eu vou passar a bola para o Tá Paulo. bom. Mas, olhando essas pessoas que já estão envolvidas, né? Tem mais alguém que você acha que precisa ser envolvido? Com certeza. Uhum. Com certeza. Eu acho que, primeiro, as professoras, eu gostaria de vê-las mais envolvidas com o seu processo formativo, de uma maneira ativa. Elas organizarem o seu processo formativo. Hoje está mais da diretoria e da gestão para elas. Quero que elas tomem posição desse processo formativo. Estamos caminhando para isso. Ainda vai um tempo, mas nós vamos chegar lá. E tem a diretoria. Né, que a diretoria hoje que está atuando mesmo, todos os dias, tal, é uma diretoria, é um núcleo pequeno. A ideia é que essas pessoas ou saiam, né, da moita, né, ou, enfim, tomem posição, né, para poder vir gente nova, para poder pessoas que se movimentem e tal. Então, eu acho que essas seriam minhas 2 grandes realizações nesse pessoal que está hoje na instituição. E como você visualiza fazer isso? Que atividades pedem de você? Esse é um desafio. Das professoras um pouco menor, por quê? Como que a gente faz isso? Formação continuada,
que é muito importante na área da educação, né? Todo mês nós temos um sábado dedicado à formação e nós estamos conseguindo fazer isso e cada vez mais colocando elas nessas posições. Então, ela não sai de professora para formadora de uma hora para outra. Ela sai de professora, tem uma experiência como formadora, volta, outra experiência. E é assim que a gente está caminhando e estamos evoluindo cada dia melhor com elas. Da diretoria é meu grande desafio, né? Então, até uma das brincadeiras que eu tenho com o pessoal da gestão, eu falo assim, gente, vai dar meus 4 anos, eu vou sair da diretoria. Não, mas não, eu vou sair da diretoria. Não vou estar na diretoria. Eu posso estar na assembleia, eu posso estar, mas na diretoria eu não vou estar. Por quê? Eu já fui quase todos os cargos da diretoria. Mas eu nunca fui só sócio colaborador. Eu quero ser só sócio colaborador. Para eu poder também criar um padrão de comportamento, né? Dar exemplo também naquela posição e chamar meus pares. Porque hoje eu não tenho par. Lá dentro da instituição eu sou o presidente que toma a decisão. O Saulo vai decidir. Eu vou sair porque eu vejo isso como positivo. Tem que oxigenar. As ideias que foram boas vão permanecer, as que não são boas vão ser trocadas, e eu não posso ficar interferindo nesse processo. As pessoas precisam ter outros referenciais, mas dentro dos sócios colaboradores eu tenho o que fazer. Eu tenho como catar na mão do pessoal e começar a trazer, sem ter as preocupações de presidência, né? Então, esse que é o meu, assim, a estratégia, talvez, para o próximo período. Quando você fala catar na mão e trazer, isso não precisa ser colocado no terreno do poder público, certo? O poder público não precisa tomar conta disso, assim, no sentido de que não está nenhuma transgressão nisso, né? Ah, não. Então eu pergunto, já que a gente não... Aquilo que não... Claro, você está seguindo tudo que o poder público requer e, ok, é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Quais outras diversas atividades que é onde poderia estar um voluntariado com a faca nos dentes para ajudar a organização? Então, porque assim, a gente tem uma relação com o poder público que é difícil às vezes para eles entenderem que nós não somos eles, sabe? A gente é um parceiro e essa relação toda, né? Então, aí já teria espaço. Por quê? Porque dentro da creche a gente desenvolve pesquisas do âmbito acadêmico. Então, a gente tem pesquisa de mestrado, de iniciação científica, da área de pedagogia, da área de psicologia, da área de ciência da computação, desenvolvendo na instituição. Aí já é um espaço, e não seria necessariamente um trabalho voluntário, é um trabalho acadêmico, embora a gente tenha esse desmonte aí, né, da pesquisa acadêmica, mas é um campo que está disponível aí para a gente poder explorar, né? Outros espaços que eu vejo assim para a gente poder fazer, eminentemente na função religiosa, sabe? Isso é uma característica muito forte, principalmente em igreja católica, em igreja evangélica, todo mundo está sempre muito mobilizado, e eu acho que dentro do Centro Espírita tem muito espaço para a gente fazer esse trabalho religioso. Mas não sou religioso, não quero, não tem problema. Hoje a gente está reformando um espaço dentro do Instituto que vai ser um centro cultural. Justamente para isso, vai ser a nossa porta para o mundo de fora, que eu quero atrair pessoas que vão ter essas diversas interfaces. Que a pessoa que vai lá um dia para poder ler lá dentro da nossa biblioteca e vai embora, ok, satisfez. A pessoa que vai fazer um curso lá dentro, porque ela vai aprender, sei lá, um instrumento, vai fazer um clube de leitura, então ela vai fazer o curso. Então vai ser lá o nosso espaço de voluntariado. E aí vai ser os nossos testes, porque, igual eu falo, voluntariado pode ter vários aspectos, né, várias amplitudes, mas eu quero testar aquelas pessoas, eu quero oferecer campo para aquelas pessoas que querem pouco, né, não querem um vínculo muito forte, um vínculo realmente temporário. É esse que é o meu desafio, como criar esses vínculos, como oxigenar nesse sentido, né? E o que você precisaria fazer para fazer isso acontecer? O que você imagina ao longo de uma questão de tempo, assim, olhando um calendário nessa direção? Primeiro eu preciso conhecer mais sobre o voluntariado nos dias de hoje. Conheço bastante voluntariado há 20 anos atrás, que foi quando eu aprendi, quando a gente estava mais forte e tal, né? Eu preciso ver como hoje está sendo realizado o voluntariado. Tenho estabelecido conversas com alguns parceiros muito interessantes nisso, inclusive chamando para me ajudar a fazer isso, né? Então esse grupo é mais um grupo que você quer envolver para sair da onde você está e onde você quer chegar. Exato. Você falou dos professores, da diretoria, e aí você traz aí novos parceiros, né? Sim, são pessoas de fora que visitaram a instituição e vamos ver como que a gente pode fazer. Estou aprendendo um pouco com eles. Ponto 1. Ponto 2. Onde eu encaixo o voluntariado nos moldes que temos hoje com as necessidades da instituição. Porque não adianta fazer um voluntariado que não vai ajudar a gente em nada. Que a gente, às vezes, molda a instituição para
ter um trabalho voluntário, a pessoa sai feliz, satisfeita porque fez alguma coisa, mas para a instituição, às vezes deu mais trabalho montar aquilo do que ajuda, né? Então, temos que remar todo mundo para o mesmo caminho. Então, eu tô nesse movimento, que fica um pouco sufocado por causa da presidência, né? É difícil você fazer, manter todos os pratos girando, né? Então, esse daí geralmente fica mais de lado. E uma pergunta nesse caminho que você coloca como um vislumbre e possibilidade, assim, quais são os riscos? As cascas de banana. O que você vê que ali na frente vai ser pode ser um ponto vermelho, desafios, ameaças. Fala, eu sei que eu vou para lá, mas eu preciso ficar atento que aqui tem um potencial de risco, entendeu? Eu acho interessante nesses riscos do voluntariado porque são todos baixos. Mesmo que a gente tiver, os riscos são baixos. Como assim? A gente já aprendeu, né, que voluntariado não vão ser desenvolvidos em funções centrais do Instituto, diárias, profissionalizadas. Então, o principal do que está sendo desenvolvido, o contato com as crianças, a prestação de contas, não vai ser com voluntário, não é assim que funciona. A gente aprendeu, foi esse o caminho que a gente trilhou. Então, nós vamos pegar coisas que são pontuais. Qual que é o risco que a gente tem? Primeiro, pessoas saírem desencantadas com o trabalho voluntário, sabe? Porque você tem que montar um trabalho voluntário e você também tem que encantar aquele voluntário por aquilo que está sendo desenvolvido. E nesse percurso você pode desanimar alguém, sabe? Que se, assim, não gostou, teve desentendimento com alguém, teve desentendimento ou um desencanto. Um desencanto com o que estava sendo realizado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para envolver cada vez mais pessoas nesse trabalho, né? Depois, que não seja frustrante também para a instituição. Então, a gente vai se propor para desenvolver alguma coisa, mesmo que não seja central, mas alguma coisa vai ser desenvolvida. E não pode ser frustrante também, né? Para parte do voluntariado, mas também para a parte da instituição, né? Porque às vezes é uma meta financeira para a gente fazer uma arrecadação e conseguir uma reforma, é uma atividade cultural que a gente falou que ia desenvolver durante o semestre, para no meio do semestre porque não teve continuidade. Então eu acho que lidar com essas frustrações, esses são os riscos que assim, vai ter, né? Faz parte do processo. Tem pessoas que vão se envolver e não vão gostar, não vão se entender, tudo bem, desde que a gente tenha desenvolvido até então da melhor maneira possível. A pessoa não gostou da atividade, faz parte, talvez ela volte, talvez não, e tudo bem. Então, acho que o risco que nós vamos ter são as frustrações aí dos dois lados, né? Pensando na questão das frustrações, e você que está lá dentro, o que a Paulo de Tarso, enquanto instituição, ela te acende a chama? O que ela significa para você? Porque essa significância para você é uma significância de outras pessoas também. Aí, então... eu queria extrair isso de você, porque aqui tem um ouro, entendeu? Eu vou trazer luz para isso. É a chance de desenvolvimento. Eu acho que assim, isso é o que encanta muito dos educadores, né? A chance de uma pessoa entrar lá, não sabia fazer, agora eu sei fazer. Não percebia, agora eu percebo. Não conhecia, agora eu conheço. Sabe? É isso que me encanta. E o que é interessante, eu não trabalho só isso com as crianças. Inclusive, eu, pessoalmente, não trabalho isso com as crianças, porque eu não sou professor delas, né? Quem são as professoras delas que têm a oportunidade de desenvolver esse processo de desenvolvimento. Mas eu trabalho isso com a comunidade, né? Então, eu tô lá na minha assistente social para ajudar a desenvolver as famílias, eu tô lá na minha coordenadora pedagógica para desenvolver nas professoras, eu tô nas professoras, nas crianças e todos os outros. Então, o que me encanta... o ambiente da instituição como terceiro setor, dentro de Ribeirão Preto, entidade educacional e cultural. A chance de desenvolvimento. Então, se tem uma pessoa que entrou lá e aprendeu a tocar um instrumento, eu já fico super feliz. Se uma pessoa que entrou lá não sabia mexer no computador e agora mexe no computador, eu fico super feliz. Então, o que me encanta é a chance de desenvolvimento. Você disse que o que encanta outras pessoas. Então, sim. Tem algo dentro da Paulo de Tarso que isso é forte. Sim. Como que você pode transmitir isso com intensidade para o mundo? Aí relacionada ao voluntariado, né? Que é o futuro. Sim. Então, esse que é o desafio no voluntariado. Por quê? O que eu posso desenvolver dentro do voluntariado que vai ter isso? Entende? Isso só vou te interrompendo Sim. aqui. O que você pode fazer com o seu jeito e a Paulo de Tarso para transmitir isso para o mundo? É diferente do que as pessoas... podem fazer com isso. É como você pode transmitir isso e as pessoas envolvidas nisso. Entendi. Assim, eu acho que a atuação do Instituto é a forma que a gente tem para fazer isso, né? Porque nós somos uma entidade do terceiro setor, a gente não visa lucro, né? Tudo o dinheiro é reinvestido lá. Por que é reinvestido lá? Porque a gente gosta de fazer isso, a gente quer outras pessoas fazendo isso. Então, como que a gente pode fazer
para transmitir? Fazendo. Isso que é o legal do Instituto. Mas como que ela pode mostrar isso? Então, tem sido através da nossa comunicação que a gente tem feito isso. Sempre foi uma coisa planejada. Dentro do Instituto, nesses últimos tempos, isso foi programado. A gente organizou nossas práticas e começamos um trabalho intensivo de comunicação. Intensivo na seguinte forma: rede social e site, enfim, essas coisas que a gente tem, ok? Tem sua função, mas também convidando nossos pares. Então, hoje, antes de vir para cá, acabei de receber uma colega de uma outra instituição conveniada que estávamos trocando práticas. Né? A gente fomos um dos fundadores do Fórum de Entidades Conveniadas aqui do município de Ribeirão Preto, que tem o objetivo de conversa, né? Um fórum com o objetivo de diálogo, de troca de experiência, de relacionamentos. E a gente está fazendo isso com os nossos pares. Vim aqui no podcast, né, também é um dos motivos, né, a gente tem um olhar para essa comunicação e a gente faz isso através das nossas relações pessoais. É assim que a gente está crescendo. Então, conversando também com o pessoal da prefeitura, que eu adoro conversar com eles, e é interessante conversar com eles, porque tem horas que a gente fala assim, eu preciso da sua ajuda assim, assim, assim. E tem hora que eu dou contra. Não vamos fazer, porque eu não acho que é ideal. E eles também com a gente, né? E assim a gente vai divulgando, dispersando as nossas ideias, as nossas práticas e tudo mais. Porque você toca num assunto, assim, eu acho que por uma questão, nós três aqui, mas para o público isso é interessante, assim, para falar de questão de alma humana. Quando eu ajudo alguém, que você tocou no assunto lá do início, da questão que no fim depois você percebeu um benefício, né, na sua história de vida ali, né? Aí pode parecer esquisito, né? Não é que a gente ajuda para obter algo, né? Não é isso na essência do amor humano, assim. Mas quando eu ajudo alguém, eu me sinto bem. Uhum. É um caminho de mão dupla. Isso. Então, para a alma humana, ajudar, e quando a gente ajuda, e no fim lá, assim, espremendo a alma humana, eu nem preciso ter reconhecimento, zero. Mas surge algo dentro de mim que eu nem preciso comunicar para o mundo, ninguém precisa estar me filmando, que me mexe, vibra comigo, né? E aí, voltando ao assunto, quando eu faço a pergunta para você, aí você fala, bom, a gente desenvolve. Então tem uma competência aí, é uma competência, né? E aí se remete ao teu avô que veio e você profissionaliza, assim. Então, assim, como olhar para essa competência para o mundo, porque aí ajudar com competência atrai um monte de gente, sabe? Então, como iluminar isso nesse sentido? E acho que como ajudar com competência contribui para a autonomia das pessoas. Então, eu começo faxineira, eu vou para a cozinha, faço pedagogia e vou trabalhar lá fora, né? Então, ganho mais autonomia e também estimula que eu possa aparecer com a minha identidade, com o meu eu, né? É para isso que eu vim, né? Isso que é muito legal, porque assim, eu não quero que todo mundo vire professor, não. Ela quis, ok, vamos apoiar. Sim. Agora eu tenho gente que, por exemplo, tá na cozinha, tá super feliz com isso. E pode se aprimorar cada vez mais. E ela vai ser a melhor cozinheira. E ela Ou a melhor pessoa da limpeza. E né? É isso que eu acho muito legal. Agora, pegando o gancho no que você falou, né, do fazer o bem, tá tudo certo, eu acho que isso é muito interessante dentro dos nossos valores do Instituto, tem a educação baseada em valores cristãos, né? Por quê? Porque tem a ver com o espiritismo, enfim, a nossa matriz e tal. Agora, o que é interessante? Sem aquele discurso religioso e às vezes eu acho até fantasioso de você tem que fazer o bem, né? Tem que. É assim, por que fazer o bem? Porque é bom. Ponto. Não é porque eu vou ter benefício e tal. Por que a gente tem esse comando, né? Esse aprendizado? Porque é o suficiente. É o que eles falam, é isso, assim, ó. Se você fizer, mesmo que você não veja você ganhando alguma coisa, é o suficiente para você ser feliz. Então, a gente não precisa ter o discurso, vai lá fazer o bem, vai lá ajudar. Não. Vai fazer porque você vai se sentir bem com isso, né? Essa que é a mensagem de fundo. Se alguém não quer fazer, tudo bem, deixa ele. A gente não vai ficar obrigando ninguém a fazer bem, porque também não é o caminho, né? E aí, uma receita pra gente criar a ponte entre isso, né? E as pessoas no trabalho voluntário. E aí, assim, dessa nossa conversa, o que ficou, assim, para você como um estímulo para um próximo passo aí na sua atuação? Então, eu acho que é encontrar essas formas de relacionamento das pessoas que elas possam experimentar. Porque o difícil do trabalho voluntário é você experimentar as primeiras vezes.
Porque eu sei que depois muita gente gosta, né? Mas e como picado pelo bichinho e aí não larga mais, né? Então, como fazer isso? Como criar? Como que eu posso, depois que eu sair da presidência, né? Como que eu posso ajudar a criar esses espaços de experiência, de encontro e apoiar as pessoas nesses seus desafios? E pode ser no que você gosta, no que você acredita. Vamos lá, vamos criar junto, a gente tem espaço para isso, né? Esse que é meu desafio. A gente vai fazer uma oferta para vocês. A gente tem um programa de gestão, de formação de equipes dentro da metodologia que tem tudo a ver com o que você trouxe. Tá? Então a gente vai oferecer para Paulo de Tarso. Tá? A gente está fazendo uma doação. Tá? Que legal. É uma doação assim, muito sensata. Depois eu vou te passar para vocês participarem do programa. Tá? Então a gente vai estar oferecendo isso. Depois eu te passo detalhes. Mas eu queria que você... o Saulo aqui na minha frente passasse para o público assim, o que você quer deixar para todo mundo que está te ouvindo, assim, é você falando dentro da sua história de vida, da Paulo de Tarso, assim, o que você quer transmitir para as pessoas assim, então, de si. Eu acho que tem uma frase que eu acho muito bonita, ela está no túmulo do Allan Kardec lá em Paris. Ela fala assim, ó: nascer, morrer e renascer e progredir sempre, essa é a lei. Por que eu acho legal essa frase? Porque ela traz uma perspectiva de continuidade e traz pra gente a possibilidade de nos desprendermos dos nossos erros como uma coisa permanente. É temporário. A partir do momento que a gente acerta, pronto, já desvinculamos os nossos erros. E a gente está progredindo sempre. Mesmo a pessoa que não quer, ela está aprendendo alguma coisa com isso, né? Então, essa é uma visão, é uma possibilidade que eu tenho no Instituto muito gostosa, muito legal. Que eu desenvolvi e que a minha ideia é desenvolver com todo mundo que está lá. Não tem problema errar, você está tentando acertar e é isso que está bem e todo mundo está progredindo, então vamos nesse sentido. E é uma coisa que eu tenho que trazer para a minha vida. Se eu conseguir progredir, ou melhor, a gente vai conseguir progredir, mas se eu conseguir reparar, né, no progresso, eu já fico feliz, né? Eu acho que esse que é a minha mensagem, assim, para todo mundo. Todo mundo está tentando alguma coisa, todo mundo está crescendo de algum jeito, todo mundo está progredindo. Então, se a gente puder ver, ficar feliz com isso e ajudar os outros, eu acho que cada um a progredir no seu canto, eu acho que já é muita coisa, né? Acho que essa seria a mensagem aí do Saulo no Instituto. Muito obrigado, uma profunda gratidão, de coração mesmo, foi muito bom ter te trazido aqui, viu? Gente, eu fico muito, muito feliz mesmo. Adorei a nossa conversa, fico encantado até com a condução de vocês. E qual que é o desafio? Qual que é... Porque é realmente isso que faz a gente conseguir estruturar, né? E só gratidão por vocês, eu acho que eu progredi bastante aqui nesse meu incômodo. Quero te agradecer, te dar os parabéns, né, para você, para o time, e que você continue sempre acreditando que o diálogo é a melhor ferramenta nesse processo. Que bom. Obrigado mesmo. Parabéns. Viu? Muito obrigado, viu?